Olá pessoal, nesse livro ainda falando sobre Apocalipse, um react ao Scania, né? Um outro argumento para defender que Apocalipse refere-se a Roma diz referência à besta, né? O número da besta, 666, que pela gematria, ao que tudo indica, remete a César Nero, 666. Então, essa essa expectativa de que essa besta seria Nero redivivo, né? Nero voltando. Nero morreu lá em 64, mas ele estaria voltando, né? Então, essa expectativa ela é manifestada em Dion Crisóstomo. Ele, sobre a beleza, ele se refere a essa esperança da volta de Nero, que muitos alimentavam. Suetônio, Tácito, em Histórias 2.8.1, Oráculos Sibirinos, a Ascensão de Isaías, todos eles falam nessa esperança. Tá? O Apocalipse ele se refere no capítulo 13.14 a uma besta ferida pela espada e que sobrevive. Isso remete ao acidente que Nero teve, que ele sofreu o acidente pela espada, né? E também faz referência aos nomes de blasfêmias, né? Esses nomes são os nomes que os imperadores atribuíam a si, como Deus, deuses e coisas do tipo, né? Referências a divindades, ao imperador como divindades, né? Títulos que eles recebiam, né? Então, essa é uma perspectiva, né? Esse Nero redivivo. Uma outra perspectiva é que o Apocalipse fala desse Nero não como personagem, mas como uma metáfora. Mais ou menos como, por exemplo, tem determinados nomes que viram uma própria coisa. Né? Por exemplo, você pega é, Pelé. Pelé já ficou símbolo de jogador. Não é nenhum Pelé, entendeu? Já virou o próprio adjetivo do que você está querendo se referir. Então, o Nero também teria virado isso, ou seja, um símbolo de maldade, né, de tirania. Né? Então, imperadores eram denominados por um Otto, ele era denominado Otto, Nero Otto, né? Domiciano era o Nero careca, né? Sempre remetendo ao Nero como uma pessoa tirânica. Né? Então, o Apocalipse, capítulo 13, né, ele estaria então usando esse imaginário, esse significado imaginário. Né? Então, ali no Apocalipse 13, né, quando aparece então o nome 666, ele remete então à gematria do nome César Nero, que transliterado para o hebraico, né, do grego para o hebraico, transliterado, o nome César Nero, transliterado para o hebraico, ficaria representado pelas letras, primeiro César, né, seria o raiz, que vale 200, Samek, a letra Samek, que vale 60, e o Kuf, que vale 100. Então, isso seria o César. E o Nero seria o Num, que vale 50, o Raiz, 200, o Vav, que vale 6, e o Num, que vale 50. Somando isso tudo, daria 666. Tá? Existe uma possibilidade também em alguns manuscritos de que isso apareça como 616, né? 616. E curiosamente, ele também atende a essa perspectiva, né, do 616. 666, se você tira o num final de Nero, que é só Nero, em vez de ser Neron, né, você tira 50. E aí ficaria 616. Então, até o 616 consegue ser explicado. Tem algumas variantes que mostram essa versão. Como Tischendorf, ele faz essa referência, ele diz que algumas cópias tinham essa nomenclatura. Então, alguns autores chegam a apontar um problema, que o César, na verdade,
teria de acrescentar um iode, tá? É um apóstrofezinho, né? Teria de acrescentar um iode no que valeria 10. Então o correto seria 676. Mas existe um documento aramaico, o Vade Muraba, que translitera Neron César sem esse iode. Então é perfeitamente possível 666. Bom, o epípeto de Babilônia para Roma era relativamente comum. Isso aparece em 1 Pedro 5,13, no segundo Apocalipse de Baruque, capítulo 11.1, no Oráculos Civilinos, livro 5.143, tá? E o 2 Esdras, ou 4 Esdras, né? Capítulo 3.2. Então, Roma era referido dessa maneira, como Babilônia. Então, ali as referências ao Apocalipse, à Babilônia, parecem então remeter a Roma, né? E aparece, por exemplo, em 16:19, Apocalipse 16:19, 17:5, 18:2 e 10:21. E especialmente 18:2, né? Caiu a grande Babilônia. Então o texto está sugerindo que o destino de Roma vai ser o mesmo da Babilônia, né? Que vai ser cair, né? Que vai ser destruída. Assim como Babilônia, Roma também subjugou Israel e destruiu seu templo, bem como levou o mundo a uma prática de imoralidade, né? Então esses paralelos reforçam a combinação de Roma com a Babilônia, que é criticada ali no texto, né? A referência à deusa Roma, né? Existe a deusa Roma, que ela é representada em moedas cunhadas ali por volta de 70 na Ásia, durante o reino de Vespasiano. E, e ali nessas moedas estão uma figura sentada em 7 montanhas de Roma, né? Então existe ali um culto, essa moeda revela que há uma popularidade do culto da dea Roma, da deusa Roma, na Ásia Menor, e que tinha seguidores na maioria das cidades. Então é possível que houvesse de fato uma adoração pagã a essa tal deusa. E isso então faz a ligação ao tema da prostituta, tá? De qualquer forma, a prostituta é claramente Babilônia-Roma, retratada por sua depravação sedutora. Existe também no texto referência às 7 cabeças, com seus 7 montes, e ali é uma referência clara à cidade de Roma, que também é edificada por 7 montes. Existe um festival na época do Domiciano que celebrava, né, a fundação da cidade, que era chamada de Septimontium, referência a 7 montes, né? Esses montes são identificados como 7 reis. Existe ali no Apocalipse 17, né, uma referência enigmática ao que possivelmente são imperadores romanos, que diz assim: 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta, que era e já não é, também é o 8º rei. Está entre os 7 e irá para a perdição. Então, como é que a gente encaixa isso nos imperadores? Existe uma grande controvérsia de como encaixar isso, mas a versão que o autor coloca como mais provável é que o primeiro imperador, Augusto, de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Depois Tibério, 14 a 37, Calígula, 37 a 41, Cláudio, 41 a 54 e quinto Nero, 54 a 68.
Galba, Otto e Vitélio, eles governaram de 68 a 69, vamos ignorar esses três, tá? Estão revezando muito ali, tá? Vespasiano, 69 a 79, é a época em que está reinando. Então vamos lá rever o texto. 5 já caíram: Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Um existe, Vespasiano, e o outro ainda não veio. O outro é Tito, seria o sétimo, que reinou de 79 a 81. Esse outro, quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Realmente permaneceu por pouco tempo. Tito ficou só 2 anos. Tá? A besta, que era... Quem é a besta? É Nero, que era... Ele era governador, era imperador, e já não é, porque ele morreu. É também o 8º rei. O 8º rei vai ser Domiciano. Domiciano, ele foi considerado o Nero redivivo. Era o Nero careca, é como ele era conhecido. Então esse 8º rei seria o Nero que voltou. Ele está entre os 7 e irá para a perdição. Então essa interpretação meio que fecha esse texto se referindo aos imperadores romanos. Então, deixando claro que, além da gematria, essa lista de imperadores sugere que o alvo ali da Babilônia é Roma.